Canine Spirit. E eu, Ana Bittar, Sérgio Moro, Portal Pet News e Canine Spirit, estamos unidos e trazendo o melhor para vocês das nossas entrevistas. Olha lá, nós temos hoje André Poloni, um adestrador fantástico que adestra, além de cães, como todo mundo já sabe, mas animais silvestres. A gente vai bater um papo muito legal. Tem muita gente que mandou muita mensagem para mim, curiosidades assim muito engraçadas até sobre o assunto. E vamos começar. Você quer se apresentar, André, por favor? Legal, obrigado pelo convite. Eu sou André Poloni, para quem não me conhece, adestro animais de diversas espécies. Já adestrei ratos, já adestrei peixes, aves, diversas aves, ema, arara, cacatu, papagaio, passeriformes, falconídeos, primatas. Eu tenho uma curiosidade, como que você conseguiu fazer aquele rato mergulhar? A filhona dele! Essa garota vai ser o futuro do adestramento no Brasil. Ela tá de coroa. Que linda. Essa daqui manja muito. Ela manja muito. Eu posso explicar como adestrei rato, sem problema nenhum. Vamos tirar a dúvida de todo mundo aí. Explico com o maior prazer como eu faço para treinar os bichos, né? Ou como eu fiz para treinar qualquer bicho aí que vocês tiverem curiosidade. Eu posso dar a dica aqui. Eu também estou com esse propósito no meu Instagram de postar muitos vídeos. Se não subiu ainda, vai subir daqui a pouco. Um vídeo novo aí do macaco que eu estou ensinando ele a usar ferramentas como eles fazem naturalmente na natureza, né? Tem vídeos com a pizza, que é a minha doodle aqui, ensinando as pessoas a resolverem problemas comportamentais, de como parar de morder as mãos, fazer xixi no lugar certo, parar de pular, entre outros comportamentos. Então, assim, eu estou aqui, eu posso compartilhar. Esse é o cara, ele não tem medo de concorrência, ele vai lá e mostra como é que faz, e ó, fala, eu faço, tá aqui, vamos lá. Certo? Agora, começou isso? Porque, Sérgio, todo mundo... Isso é uma pergunta, mas que é curiosa. Eu sou super curiosa. Sérgio, um baita especialista. Eu falo que a hora que ele pegar minha cachorra, primeiro ele vai ter que me adestrar para depois adestrar a cachorra. Porque isso é fato, né, Sérgio? E com certeza. Vocês começam com animais, uns pets, porque as pessoas sempre têm problemas em casa, aquela velha história. Como é que você foi caminhando para o silvestre, que é completamente diferente? Como dizem, silvestre não é pet. Então, eu comecei muito criança ainda já tentar treinar animais. Eu comecei tentando treinar animais não convencionais, hamster, calopsita. Depois eu comecei com um cachorro. Mas eu não digo que nessa época eu era adestrador, apesar de eu conseguir fazer alguma coisa com os periquitos, esses bichinhos, porque eu não tinha uma técnica, sabe? Eu acho que, tipo, não é porque eu sei fritar um ovo, eu sou o cozinheiro, né? Então, tipo, eu acho que não é porque eu fazia alguns bichinhos repetirem alguns comportamentos que eu era considerado adestrador. Eu acho que o profissional, ele tem que saber o que está fazendo, tem que ter um planejamento. Então, assim, eu comecei mesmo com cães, porque foi onde realmente eu aprendi uma técnica, lendo um livro que meu tio me deu. Depois eu conheci adestradores na minha cidade, fui aprendendo um pouco mais de técnicas de adestramento, mas assim, naquela época era muito adestramento negativo mesmo, né? Essa base era reforço negativo. Na verdade, era bem arcaico e eu aprendi muita coisa. A maior parte, assim, eu aprendi o que não fazer para adestrar um cachorro, mas foi muito válido porque eu conheci o lado obscuro bom e o lado ruim e soube exatamente, e eu consegui equilibrar essa técnica, né? Não fiquei nos extremos, né? E é uma coisa que a gente acaba vendo muito por aí, pessoas que trabalham no extremo e não é muito legal. E aí, nessa minha passagem para o lado mais positivo, foi quando eu conheci o Alexandre Rossi, né, que veio com a técnica do clicker para o Brasil,
E eu já cheguei nele falando, eu queria aprender, eu quero aprender a treinar animais não convencionais. E ele falou, cara, usa a mesma técnica, a mesma técnica. Quem não sabe, o adestramento, ele tem mais de uma vertente, né? O behaviorismo, que é o clicker, né? Reforço positivo, reforço negativo, a gente controla o meio, induz o animal a fazer a coisa que a gente quer, mas também tem a etologia, que é o lado do estudo, do comportamento natural dos cães, né, dos animais, no seu ambiente natural, né? Então, o clicker era muito fácil, é igual, né? Você treinar um rato, treinar um cachorro, treinar uma arara, um macaco, utilizando o clicker, é praticamente, tá, assim, praticamente a mesma coisa. Óbvio que tem até a interpretação do bicho com o clicker, né? A interpretação do clicker para cada bicho é diferente, né? O cachorro, por exemplo, quando você vai ensinar ele, você induz ele por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Você tem vamos imaginar que você tem uma caixa aqui, você tem um brinquedo aqui, um objeto. Aí você ensina ele a pegar esse objeto e colocar dentro da caixa, e nesse momento a gente clica, né? O cachorro entende que o clicker é por este movimento, né, que ele fez de guardar e vindo do meu lado aqui, no caso do meu lado esquerdo aqui, né? Não sei quem está vendo aí vai inverter a imagem, mas do meu lado esquerdo aqui para o lado direito, que seria a caixa. Para um primata, por exemplo, quando a gente clica ele colocando, quando ele coloca o objeto dentro da caixa, ele entende o resultado, sabe? É um objeto dentro da caixa. E aí, logo, quando o cachorro a gente inverte os lados, a gente põe a caixa do outro lado, eles têm uma certa dificuldade, né, Sérgio, de colocar, de fazer essa adaptação, de mudar de direção. Já o macaco não. Mas se você pegar o objeto e colar ele no chão, ele vai pegar a caixa e vai pôr em cima do objeto, porque ele vai ter aquele mesmo resultado, né? Então, assim, o Alexandre, ele me deu essa direção, eu fui intuitivamente as nessas caras mesmo, assim, tentando treinar os animais, intuitivamente. Dei muita sorte que a internet, nesse tempo, deu uma evoluída, né? Criou-se uma expansão aí de informações aí no Google, e eu consegui também aprender vendo vídeos de fora, conhecendo pessoas de fora, e fui aprimorando a minha técnica, não só com as pessoas de fora, mas também colocando em prática, treinando vários bichos em casa, né? Treinando vários ratos. A pessoa vê um rato que eu treinei, mas para aquele um rato aparecer treinado, teve muitos ratos por trás daquele que me ajudaram nesse estudo, né? Para aquele macaco que ficou muito conhecido, mega treinado, teve muitos outros macacos, né? Comecei com macacos no zoológico, quando não podia ainda ter macacos como pet, né? Comecei com os macacos de zoológico, treinando eles para entrar em cambiamentos, para ajudar no manejo, né, lá do zoológico. E depois disso que eu fui treinar os bichos como pet, né, os macacos assim como pet, que eu pude pôr a mão mesmo, ver ele cara a cara. Eu até então treinava por grades, mas eu fui tentando fazer com calopsitas, né, que a calopsita era na época muito mais barata do que é hoje. Eu comprava várias calopsitas, ia treinando, ia, né, pegando de amigos, de conhecidos, agapornis, periquitos, e fui fazendo estudo, galo, galinha, e aí eu criei meio que um padrão, que eu via, poxa, quando o animal é presa, ele tem determinados comportamentos, quando ele é predador tem outros, quando ele vive em grupo ele tem um comportamento mais específico, quando ele vive sozinho ele tem um outro comportamento, e a gente vai vendo similaridades, o que facilita para a gente na hora de treinar um animal diferente, né? Cheguei uma vez eu com o Zanini, que o Sérgio conhece bem, o Zanini, a gente foi treinar uma ema, duas emas na verdade. Falei, poxa, eu nunca tinha treinado ema, mas eu tinha mexido com galinha, com galo, e eram animais parecidos, porém um pouco mais assustados, né? Só era essa a diferença. Então facilitou muito, a gente conseguiu treinar com bastante. Legal,
coisa de louco, né? Que nem ele correu atrás. Vocês vê que ele foi no zoológico, ele pediu, arrumou uma forma de conseguir entrar em contato com os macacos, pedir autorização, né? Eu comprei o ingresso do zoológico, entrei e pedi para treinar. Muito show. Correu atrás, não ficou esperando o negócio cair no colo, né? E o fantástico de tudo, ele desenvolveu a técnica dele. É muito 10, que nem eu já digo que para a pessoa treinar um cachorro, ela tem que ter o dom. Não adianta a pessoa simplesmente querer, não. Ela tem que ter um certo feeling, uma certa sensibilidade para poder captar aquilo que o cachorro passa para ela. O Polônia, ele consegue com cachorro, com animais silvestres e com peçonhentos também. Galera, aqueles... Eu já fui na casa de um amigo nosso, Gilberto Miranda, certo, que deve estar nos assistindo aí, que eu convidei ele, ó, vazou. Certo, mas tudo bem, Gilbertão, ele vai me pagar por essa, certo? Quem quer mandar um recado, manda ao vivo e em cores, é isso aí, não tem essa. E lá ele tem os animais dele, tal, tem tigre, tal, tem cobras, isso, aquilo, tal. Meu, eu nunca tive entrado em contato com uma cobra. Aí tu falou, não, vamos lá, tal, e naquela tiração de sarro, tipo, não, o Sérgio vai arregar. Eu falei, não, pega aí, vamos lá. Certo, inclusive tinha uns amigos da PM lá, do canil da PM e tal. E, meu, todo mundo morrendo de medo. Falei, não, ei, vamos lá, pega essa bagaça. Certo, e fui lá e peguei numa boa, mas que nem sempre com orientação, certo, de um profissional, no caso o Gilberto e tal. Eu já vi também o André com várias cobras, ele adora pegar na cobra. Inclusive, esses dias ele estava com um cascavel lá do condomínio. Eu falei, vai gostar de cobra assim lá na casa do sei lá onde, vai. Mas tudo bem. Mas, André, quero fazer uma pergunta. Tá? Eu vejo a sua relação com as araras, com as aves, com os macacos. Os cachorros não precisa nem falar, que a gente vê aí, tudo mais e tal. Mas que nem você sente uma troca de sentimento entre esses animais, que nem vai. O cachorro, a gente sabe que ele dá muito retorno a gente. Tá? Agora, macaco, arara, a cacatua, esses negócios e tal, a gente fica meio assim, até mesmo, eu vejo que você tem galinha, tem coelho, você tem tudo aí, certo? Você sente uma reciprocidade naquilo que você sente por ele, certo? Você sente que ele tem alguma coisa, alguma ligação afetiva com você? Olha, Sérgio, assim como nos cães tem a fase do imprint, que isso é muito importante e determina muito se o cachorro vai ter uma ligação muito forte com a gente ou não, né, com nós, ou não com os proprietários, com pessoas. Com as aves não é diferente. Se você fizer um imprint certinho, né, se você socializar ela, né, para quem não está entendendo o que a gente está falando, se a gente socializar ela, se a gente tiver contato com ela desde filhotinho, né, na fase que ela ainda não tem muitas penas, e você acostumar a ir trocando afetos ali, você vai conseguir perceber essa reciprocidade aí. Agora, caso contrário, não, é um animal que vai fugir do contato humano, não vai querer interagir, como se fosse um gato criado fora do ambiente doméstico, sabe? Um bicho mais selvagem, mais feral mesmo, assim. Mas é engraçado, Sérgio, uma coisa que eu acho bonito de ver, quando as aves elas têm esse vínculo com a gente e elas voam, né? Eu solto elas aqui para voar livremente e elas voam, parece que ela faz graça pra gente, sabe? Tá lá em cima, tá lá no alto voando. Tem uma cacatua aqui de uma cliente minha que ela gosta de deixar aqui em casa comigo, porque eu deixo ela solta e ela voa aqui ao redor aqui de casa. E ela, quando ela tá muito no alto, sempre que ela tá voando muito no alto, é a Lola, né? Ela grita, Lola! Uala! Grita, kkk, que é pra tipo, olha só onde eu tô! A gente acredita, pelo menos, que seja isso, né? Porque sempre que ela faz alguma coisa muito legal no céu, assim, voando, ela dá esse grito, tem uma interação diferente com a gente, sabe? Querendo visibilidade mesmo. Ô, Nego! Você tá aí, Nego? Beijo no coração. Eu passei um WhatsApp para ele, avisando ele, então, senão ele ia me falar até dizer chega. Você conhece o Ademar, né? Galera, só falando, esclarecendo um pouquinho, imprint é o período onde você apresenta o mundo para o animal.
tá? O que vai ser a vida dele, tá? No cachorro, começa na 4ª semana, vai até 3 meses, 19, 20 dias, tal, onde você tem que fazer esse trabalho, tal, de apresentar para o animal que vai ser a vida dele, como vai ser a vida dele, tá? Quanto a ave, coelho, isso e aquilo, eu não sei o período de imprint. Quem pode explicar melhor para vocês seria o André. Manda bala, André! Fala do macaco, vai, fala, vai, sei lá, da cobra, sei lá, você que gosta de cobra. A ave é uma coisa muito... A ave é muito legal, esse período do imprint, porque fica muito claro para a gente, né? Você pensa que a arara mesmo, que você citou, ela faz o ninho dentro de um toco, né? Um toco, um tronco oco, assim, né? Então, assim, ela quando ela nasce, assim que ela nasce, ela só enxerga os irmãos e só enxerga... Então, o cérebro, naquele momento, está passando a mensagem: olha, conheça esses indivíduos e eles fazem parte da sua espécie, né? Então, esse é um imprint muito forte ali. Então, fica muito claro para o bicho esse período de imprint, né? E nessa fase que a gente deveria ser apresentado para a ave, junto com outras aves, para ela ter o dual imprint, né? Saber que ela é uma arara, mas que também convive com o ser humano. Quando ela está saindo do ninho, ela já conheceu o indivíduo, né? Ali o irmão, os irmãos, os pais. Então ela já conheceu a espécie que ela é, né? Então todo animal que ela conhece fora do ninho, quando ela sai, diferente daquilo que ela viu dentro do ninho, começa a ter um pouco mais de medo, sabe? Ver um gavião, uma ema, qualquer outro bicho diferente daquilo que ela conheceu no ninho, ela começa a ter um certo receio e ela entra numa fase que é uma fase de aprendizado muito grande, onde ela foge desses bichos e se assustaria por muito pouco, né? Acaba tendo pequenos, vamos dizer assim, pequenos traumas, mas é um aprendizado bom, né? Ao mesmo tempo que é uma fase que ela está muito encorajada a voar, a pular de lugares altos, a ir para lugares altos e superar desafios. Eu queria ter uma pergunta. Eu fico impressionada, por exemplo, a gente não é a mesma coisa, por exemplo. Eu participo de televisão, o Sérgio também já participou bastante. A gente sabe como é que é aquela correria do backstage. Um animal dentro de um ambiente de TV ou num set de filmagem para um comercial, seja o que for, como é que você prepara para ele poder entrar em cena? E é luz, é movimentação, é câmera para lá, câmera para cá, pessoas desconhecidas. Como é que é isso? Deve ser bem complicado, uma preparação bem minuciosa, né? Então, o Sérgio falou do ratinho Isso. mergulhador lá, né, que eu treinei. Por exemplo, o que aconteceu? Eu treinava sempre ele com o som, né, do Faustão falando no fundo. Eu colocava lá no Globoplay, ligava o som do Faustão muito mais alto do que eu acreditava que seria no dia e via a reação dele. Se não fosse uma reação assim, de medo, nada, ok, sabe? As luzes a gente colocava, né? O Zanini também me ajudou a falar, gente, porque o Zanini me ajudou muito. A gente colocava luzes muito fortes e próximas ali do aquário para ver se ele tinha alguma reação, né? Até fiz esse treino do ar-condicionado na casa do Zanini, que o Zanini adora. Quem conhece o Zanini, ele adora uma casa geladésima, assim, ele deixa o ar-condicionado assim no talo mesmo. Eu falei, então, né? Então eu levei o aquário lá para casa dele, a gente ligou o ar-condicionado lá porque a gente sabia que no estúdio o ar-condicionado estaria ligado, né? E a gente deixou o lugar muito frio, mais frio do que a gente imaginava que estaria lá no dia da gravação. Então a gente já vai treinando, né, esses animais e ao mesmo tempo que a gente vai treinando, a gente vai selecionando. Porque assim, se é um bicho que demonstra muito medo pelaquela situação, a gente não vai usar ele para gravação, sabe? Porque assim, quando falar, preciso de um animal para gravação, é um animal que faça
as ações naquela situação. Tanto é que quando o pessoal pede para a gente um orçamento ou pede um bicho para uma cena, antes da gente falar quais animais a gente tem, porque a gente não quer criar expectativas, a gente pede as cenas que tem que fazer e a situação que tem que fazer. Para a gente ver se a gente tem um animal. Por exemplo, o pessoal fala assim, eu preciso de um animal que fique sentado. Só sentado. Só sentado? Só sentado. Aí você vai ver, vai ler o roteiro, ele tem que ficar sentado no meio da pista de voo de um aeroporto e vai passar um avião do lado dele e pousar. Não vai ficar. Né? Então, tipo, para essa situação, muitos não fariam. Né? Então, é um senta. Às vezes o pessoal fala que sim, o bicho não tem que fazer nada. Fazer nada já é treinado, né? O bicho tem que ser treinado para não fazer nada. Ele vai ficar parado, exatamente, porque senão a gente vai soltar ele no set, ele vai sair andando, fazendo xixi pelo set. Então, só para ficar parado no set, ele já tem que ser treinado. Então, assim, a gente respeita muito isso e seleciona, né? Além de treinar. Legal, só voltando um pouquinho, assim, que nem tudo isso que o André falou, se você pegar um cão, ou que nem no meu caso é cão porque eu treino cães, tá? E você quer ir para um aeroporto, trabalhar numa pista de aeroporto, se você pegar esse cão dentro do período de imprint, levar ele para dentro de uma pista de aeroporto e desensibilizar ele quanto a todos os barulhos, todos os sons que tem lá, tudo mais, carro, tudo mais, vai ser fantástico. Você vai trabalhar com ele numa boa. Por isso que o André falou que tem que ver qual animal é menos sensível a isso e menos sensível àquilo. Que ele tem que chegar no local, ele tem que ambientar o animal, ele ambienta o animal, procura desensibilizar ele se ele tiver medo de alguma coisa e tudo mais, para ele falar, não, esse daqui tem condições de ser usado. É isso aí. E muitas vezes, né, para um comercial, para uma filmagem, o pessoal não tem essa coisa de tipo esse respeito de assim, eu não tenho nem essa noção, na verdade, de que não é todo animal que faz aquela cena, todo animal que se fica bem naquela situação, eles não têm essa noção. O adestrador tem como, né, função avisar para o diretor, falar, cara, isso que você está querendo não vai rolar. Teve uma vez eu e o Zanini gravando de madrugada uma cena que o cachorro estava num balde de água, né, tipo tomando banho, aqueles baldes de alumínio, né? Ó, o biólogo tá aí, um abraço, cara, abraço, volta aqui em casa, o biólogo tá, já veio aqui em casa, o Sérgio Moro não veio ainda, tem que vir, hein? Eu trago nós vamos, os seus amigos. Depois eu quero falar da sua casa. E você vai pegar na cobra aqui também. E aí o que acontece? Os animais, né, quando estão no site, eles precisam ser respeitados. Então, assim, na hora que o diretor falou, é uma cena do cachorro no balde de alumínio tomando banho. Ok, a gente levou. Aí, do nada, ele fala assim, olha, ele vai ter que deitar dentro do balde e abaixar a cabeça. Eu falei, como se estivesse triste. Eu falei, não vai rolar. Assim, por mais treinado, a gente nunca fez isso. É uma situação que não vai rolar. Aí o diretor ficou bravo, até falou, então a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu falei, então eu vou pegar meu cachorro e vou embora. Porque eu não vou ficar aqui nem até amanhã e não vou forçar meu cachorro a fazer isso. Sabe? E a gente tem que ter muito essa noção, porque e essa postura de respeitar o animal, sabe? Muitas vezes eu já saí do set bravo com o diretor, assim, porque ele queria que eu fizesse alguma coisa que o animal não era apto, sabe? E não tá bem descrito, assim, né? Quando ele manda pra gente o roteiro, o animal entra dentro do carro. Daqui a pouco você vai ver o carro está em movimento e entra pela janela do carro. Tipo, é um negócio, sabe, de outro mundo, às vezes. Então a gente pede um detalhe muito grande e não adianta a gente ter um animal mega treinado porque talvez nunca use aquele animal, né? Tem que ser o animal que eles querem. Eles falam assim, poxa, eu quero um animal que sente na frente da câmera, ande e sente na frente da câmera. Aí você fala, beleza. Aí ele fala assim, tem que ser um cotton do não sei o quê. Eu falo, pô, aí você me soa, né? Daí eles são bem desse jeito. Então a gente tem que ter uma
uma conversa muito antes. Agora mesmo, eu e o Zanini, a gente está fazendo várias reuniões para um filme. Eles querem uma ave que fique lá no realejo para pegar a sorte. Poxa, mas esse bicho na época era caturrita. Eu tenho várias aves aqui em casa, tem mais de 20 aves aqui que poderiam fazer essa cena, mas eu não tenho caturrita, sabe? Aí não pode ser alguma diferente. Preciso de uma ave vermelha voando e tem que ser um psiriforme. Quantas aves eu tenho que voando? Não tem psiriforme. Eu fiz alguns Então, comerciais de TV, tudo mais, não tantos quanto você. Fiz pouco, fiz 3, 4. Mas eu já chegava, quando eu fiz o primeiro, pintou exatamente isso que você falou. Eles pediam coisas absurdas. Eu falei, pô, mas você falou isso. Passou o primeiro, eu falei, não me pegam mais. Eu chegava para a pessoa que estava me contratando, eu quero saber exatamente o que o cão tem que fazer. Você vai me falar, eu vou chegar para você e falar, tenho condições de fazer ou não. Tá? Se eu tiver condições de fazer, eu vou fazer. Tá? Eu faço e acabou. E é rapidinho, eu quero chegar no máximo em 1 hora, eu quero estar filmando. Eu já deixava avisado, o pessoal já achava que eu era assim, eu falei, não, funciona assim, eu não vou ficar aqui com o cão, deixar o cão estressado, desgastado, isso e aquilo, tudo mais, para depois chegar na hora que ele estiver cansado, eu ter que fazer as coisas. Eu falei, não funciona assim, funciona do meu jeito. A cabeça do cachorro é assim, 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 assim. Então, eu já deixava bem claro. Então, eu era um cara meio antipático nesse sentido. O pessoal já falava, até hoje eu sou, né? Porque eu vou conversar com o dono do cachorro, ele viaja na maionese, eu falei, calma, não é bem assim. Ele tem que fazer a pessoa pegar e sair lá das alturas, voltar para a terra e pegar e começar a raciocinar como um ser humano, né? É isso aí. Eu, Zanini, a gente quando vai passar um orçamento, a diária do animal é sempre no máximo de 4 horas, né? Mais do que isso, daí a gente escolhe um dublê para poder trabalhar substituindo o animal, né? Daí a gente coloca mais de um animal. Mas dependendo da situação, se for uma cena que o bicho fique só deitado no sofá, dependendo da situação, não for externa, né? Porque às vezes já aconteceu isso comigo, o animal tem que ficar sentado olhando para o sofá. Aí a gente foi ver o que a gente pensou que é uma casa, uma locação ou é um estúdio, então vai ser um lugar tranquilo. Não, era no meio de uma praça, e a praça era como se fosse a sala e, era um puta sol, assim, e o cachorro tinha que ficar sentado lá, então não tinha muito tempo. Falava, não, vai gravar, grava 2 minutos, descansa meia hora, grava mais 2 minutos, descansa meia hora. E paciência, né? A gente tem que respeitar e entender, mas hoje em dia, a produção, a equipe de produção hoje está muito mais consciente em relação a esse cuidado que a gente precisa ter com os animais, né? Porque antigamente eles eram tratados muito como objetos, né? Então só a gente mesmo que enxergava esse lado mais emocional da coisa, de respeitar os sentimentos deles. Qual foi o animal mais difícil que você já adestrou? O mais fácil, eu não sei. Mas o mais difícil que você falou, não, tá complicado, mas eu vou conseguir. Porque deve ter algum, né, Sérgio? Tirando o ser humano, é lógico. O mais difícil foi os peixes, meu. Os peixes foram... Jura? Falar assim, cara, qual animal que você já treinou e que você não quer treinar mais? Eu vou falar os peixes, que eu acho muito legal, mas é muito trabalho para ter um resultado, sabe? A gente treinava... Jura? Assim, 3 meses para ele aprender um comando, passar por dentro eu tô sabendo que ele ia falar uma bobagem. É verdade, eu não peixe na frigideira, na bola. É que você não está vendo, o Rogério está achando o bico aqui de você, ô Sérgio. Meu esposo não aguenta. E os peixes demoram muito tempo para aprender. Então, assim, obviamente tem animais que devem ser piores ainda do que os peixes. Mas o trabalho que dá o peixe, de você controlar o ambiente, né? Aí a água, o pH, imaginar. a temperatura, a alimentação. Nossa, é muito Não rolam complexo. umas 2, 3 gotinhas de Prozac na água?
Vai deixar o bicho mais... Ah, Aí, eu não sei não, se isso talvez interfira até no aprendizado dele na hora. Sei lá, de repente. Né? Agora, a pergunta que não quer calar. Puta, Nem sei eu se sei que meu quer. amigo tá construindo a casa dele, não sei se já terminou. Terminou já? Não, né? Não, é não, só construção a parte civil, dos gente. bichos está Certo, quase não. pronta. É o seguinte, que ele tem um Tá mini quase zoológico na pronta. casa dele. Opa! Porque, meu, eu ando olhando os vídeos, isso e aquilo e tal, falei, meu, é fantástico. Ele colocou, ele tem um local para Python, né? É Python, né? Que você tem? Ele tem o local para Python, dos Sim, macacos, tem o tem o local das recinto da aves e tudo mais, Python, então é um negócio fantástico. Uma pergunta exatamente. que não quer calar. Né? Você pretende abrir a sua casa para visitação, de pessoal que quer ter experiência, de ter contato com esse tipo de animal, animais tipo a Python, ou até mesmo o jacaré, que você tem um jacaré que eu vi você manipulando um jacaré. Você pretende fazer isso? Sim. Não, Não. legal. Não, joia, eu quero saber isso. Não, para os amigos, tudo Da bem. Para os cidade, amigos, né? eu sei que ele vai abrir, mas Mas que eu nem. vou explicar. É assim, sabe por quê, Sérgio? É porque assim, quando a gente tem um zoológico, que é um lugar apropriado para visitações, os recintos eles já são feitos pensando que vai vir alguém para olhar o bicho, observar o bicho, então precisa ter um determinado espaço entre o recinto e o visitante, precisa ter uma área que o animal possa ficar escondido, mas que não seja um lugar pequeno, que ele consiga viver ali tranquilamente, mas escondido, sem a visitação, sabe? Então, assim, quando o Sérgio fala em abrir a casa para visitação cobrando, sabe? Eu penso assim, se a pessoa então pagar, ela pode entrar na minha casa. Então, qualquer um que pagar pode entrar. Então, eu não quero, sabe? Eu não quero. Eu até brinco com um pessoal aqui do condomínio, eu falo assim, eles falam, tem que cobrar, porque a gente quer levar as crianças aí para ver os bichos, tá? Os macacos, as aves. Eu sempre brinco, eu falo assim, olha, é o seguinte, eu vou cobrar R$ 1.000 por criança. E se a criança não irritar nenhum animal, eu devolvo o dinheiro na saída. Porque eu não quero os R$ 1.000, mas eu quero que o cara se Legal. esforce muito para que a criança não Tá vendo, irrite galera? os Isso é animais, respeito aos sabe? animais. E, Ele não tem interesse em e, ganhar dinheiro com isso. agora quando... não, assim, não é minha pretensão ganhar dinheiro com a visitação. Eu gosto, assim, de ter os animais bem cuidados, eu gosto de ser exemplo, né, de mostrar para as pessoas como é realmente ter um macaco, uma ave, como é ter um jacaré, como é ter uma serpente. Mostro que não precisa ter um zoológico, né, para ter esses animais, você consegue ter ele legalmente na sua casa, mas que o macaco não vai conviver dentro de casa, né, de roupinha e fraldinha o tempo todo. Ele precisa ter uma área que ele seja macaco, que ele pule como um macaco, que ele brinque na água, faça bagunça e tenha todas sinta todas as emoções dentro ali do recinto. Do nada passa uma ave voando, ele se assusta, e passa um cavalinho lá e eles olham e todos vão atrás, assim, no vidro para ver o bicho que está ali. Isso é importante para o bicho, sabe? Não é, a gente não pode humanizar os animais querendo que eles sejam como um ser humano, sabe? A gente tem que criar eles sim dentro do nosso ambiente doméstico, Deixando ele mas ser um não animal. A natureza tirá-lo, dele, Você né? respeitando ele, a natureza dele. muito Eu bem. sempre E falo, muito bem. sim, eu falo assim, a gente pode De tirar qualquer jeito animal da nenhum. natureza, mas a gente nunca vai conseguir tirar a natureza do animal. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela, sabe? Porque eu fico assim, as pessoas me perguntam, eu tenho uma arara e ela grita no apartamento. Quase, Sérgio, juro que tem hora que dá para falar, sabe por que ela grita? Porque é Sim? uma arara. Deu para entender? Então, tipo, você comprou uma arara. A pessoa fala, eu quero comprar uma arara, vou cortar a pena da asa dela para não voar. Poxa, eu compro um pinguim, e daí não voa, sabe? Como que eu faço para ter uma arara e ela não gritar? Poxa, aqui em casa, o ambiente que elas ficam, sabe? Elas podem gritar à vontade. E elas não vão gritar
excessivamente, porque é um ambiente enriquecido, é um ambiente agradável, apropriado para esses animais. Então, as pessoas não pensam em dar uma condição legal de vida para o bicho, sabe? Porque assim, quando a gente dá uma condição legal de vida para o bicho, consequentemente ele vai ter um comportamento legal assim de se conviver. Agora, a pessoa quer, imagina, uma arara voa. A pessoa quer colocar a arara dentro de um viveiro que ela mal consegue abrir as asas. Ela gosta de ficar em locais altos. O viveiro é baixo, não consegue enxergar quase nada. A arara é muito visualmente desenvolvida, não tem nada para ela ver. Ela às vezes vê uma parede ou só um cômodo da casa. Ela gosta de destruir coisas o tempo todo. Até o puleiro que a pessoa coloca é de ferro para a arara não destruir. Então, ainda pega frutinha, ainda pica toda a frutinha, legume bonitinho. A ave não tem nem o trabalho de descascar uma fruta, sabe? Achar um caroço na manga para ela ver o que é aquilo, ver que parte da fruta ela é mais gostosa, a parte mais madura, a parte mais verde. Não tem nem esse prazer, sabe? A pessoa corta certinho os pedacinhos sem semente e bonitinho, põe na praia. Isso talvez não seja a melhor forma de se criar uma ave, sabe? Eu acho que quanto mais estímulos ela tiver, melhor. Você tem 3 araras, uma manga média, alimenta as 3, então pega uma manga e joga lá. Uma vai pegar, a outra vai tentar pegar dela, e aí ela vai levantar voo com aquela manga, a outra vai voar atrás, aí vai cair, a outra pega, aí cai um pedaço de casca, a terceira que não está conseguindo comer, pega aquela casca ali e vai separando um pouquinho da fruta ali, da casca, e vai sentindo o sabor amargo da casca e sabe, e quer cuspir, quer jogar fora e vai lá atrás do... Isso é um enriquecimento, né? Não é ficar fazendo origami pro bichinho, destruir em 2 segundos e falar que está fazendo enriquecimento ambiental. Pra você ter ideia, hoje Sabia? eu fui aqui em um estabelecimento comercial, tal, pegar um negócio, e tinha uma pessoa lá com um galgo no colo, tomando café. Opa. Eu só olhando. Aí ela terminou o café, tudo mais, tal. Ela pegou, levantou e ficou com o galgo na mão. Eu falei assim, mas uma moradora de Moema, que provavelmente more num apartamento, ela sai com o cachorro, ao invés de deixar o cachorro andar, porque afinal das contas ele tem 4 patas, e essas 4 patas precisam se movimentar, elas precisam andar. Certo? Não, ela carrega o cachorro no colo. Fiquei pensando, será que o cachorro é doente, tem algum problema, tudo mais? Depois de um determinado tempo que ela estava com o cachorro no colo, ela colocou o cachorro no chão e o cachorro saiu andando. Eu falei, mas que absurdo um negócio desse. Esse povo está ficando louco. Está totalmente pirado. Eu falei assim, não consigo ver um negócio desse. Olha, É um absurdo. tem uma pergunta aqui, eu acho que é pergunta. Ela tem Krause, tá? Tem 2 macacos pregos que frequentam minha casa todos os dias há mais de 2 anos. Consegui uma aproximação com um deles, a ponto dele dormir na minha mão. Isso pode causar ciúmes no bando? O Krause, né? O nome dele é Marcelo, né? Marcelo Krause. Eu conheci ele numa filmagem, né? Eu não lembro exatamente a função dele. Eu acho que ele estava dirigindo, né? O Marcelo lá na época era uma minissérie para a cultura pela Estrada Fora. Gravei com o meu Jack Russell. A Ju deve ter conhecido ele. E a gente criou uma amizade, né? Porque a gente tem algo em comum, que é gostar muito de animais. E ele me mandou um vídeo um tempo atrás que os macacos pregos de vida livre, ele mora também perto de uma mata. Diretor de externa do Faustão. Diretor de externa do Faustão. E aí ele me mandou um vídeo dos macacos frequentando a casa dele e foi tirando a dúvida, que ele queria fazer a coisa certa, queria dar o alimento certo, queria saber se estava certo, tinha um animal que estava machucado, ele sabia como medicar aquele sem prejudicar, né, a natureza dele, sem ir no bando. Então, a gente vai trocando essa figurinha e eu vou olhando os vídeos, achando muito legal. Eu acredito, Marcelo, que assim, se você
criar ciúmes. Os macacos, eles são muito mentirosos. Isso é uma característica muito usada deles. Porque, assim, eles fazem alguns sons do tipo, sons que tá vindo um perigo, tá vindo um animal perigoso. Ele faz um som que eu falo que é o que deu merda, né? Ele faz um iu, iu. E aí os macacos saem correndo. Mas não necessariamente ele vai fazer aquele som sempre, somente quando vier um perigo. Às vezes estão vários macacos em cima de uma árvore ali comendo frutos, e eles impedem um macaco mais submisso de chegar naquela árvore porque ele não quer que esse macaco coma. Aí esse macaco mais submisso, ele mente para o bando, fazendo esse som, fazendo eles acharem que está vindo um gavião, um bicho perigoso. Aí todo mundo corre daquela árvore, ele corre para a árvore, pega uma fruta ali e, já passou. E isso eles fazem demais, sabe? Quando os outros se tocam, eles cobrem ele na porrada, né? Mentiroso, sem vergonha. Vem aqui, toma. Eu nunca vi eles terem essa represária, mas eu acho que ele deve ter essa coisa de, passou, e eles têm que acreditar, né? Porque imagina se eles acham que ele está mentindo, aí nessa que não está mentindo, vem uma jaguatirica ele falou, come eles. Exato, né? André, muito obrigado. Legal. O Klaus falou que acontece com frequência. E aí, nessa, ele pode um bicho, tipo, às vezes você tá ali dando carinho, dando comida para um bicho, e ele, ao invés de fazer esse som de que, tipo, deu merda, tá vindo um perigo, para ele sair correndo e livrar ali, libertar a fruta ali que você está segurando, ele pode também, de raiva, propositalmente, fazer um som de que você está agredindo ele, entendeu? E os macacos, quando eles dão esse som, esse alerta, eles não querem pensar, eles não são como os cães de tipo assim, rosnam, falam, olha, a gente vai te morder. Não é assim, tudo acontece muito rápido, sabe? Tudo muito rápido, né? Como a maioria dos bichos selvagens, assim. Então, tipo, eles dão um som de tá gritando assim, tipo, como se você estivesse batendo nele, e às vezes não tá fazendo nada, e os macacos acreditam e eles vêm para cima de você para te morder, mas é só para você, tipo, não pega mais ele, não favoreça mais ele, sabe? Porque senão, porque aqui em casa, por exemplo, tem um recinto, né, que tem 3 macacos aqui. Eu pego os 3 macacos, né, um de cada vez, tiro eles do recinto, dou uma volta do banho, brinco com eles, sabe? A gente faz treinos isolados com cada um, mas eu não tenho coragem de entrar lá dentro, né, do recinto com os 3 soltos. Eu não tenho coragem. Porque eu acredito que vai ter uma disputa dos 3 quererem vir em cima de mim, vir querer acontecer alguma coisa ali, fazer alguma coisa, alguma interação, e como um não vai poder porque os outros não vão deixar, pode começar uma discussão ali e eu estar no meio, o caso que eu estar no meio e acabar sendo mordido. O que tem que acontecer? Na verdade, o que a gente não pode fazer é falar demais, sabe? A gente não pode falar demais, a gente não pode ficar olhando, a gente pode falar, calma, não, ei, não, vai para lá. É só não dar as costas, é bom sempre fazer isso, tipo, né, com uma parede atrás, assim, não dar as costas, porque esses macacos, principalmente de vida livre, eles mordem a gente por trás, eles mordem pela frente, só quando eles estão, assim, encurralados mesmo, ou estão muito determinados a segurar um filhote, alguma coisa desse tipo. E se já aconteceu do bando querer vir me pegar e pegar um tratador, porque, assim, a gente, adestrador, a gente faz loucuras. Eu fui no mantenedouro, onde o cara tem uma ilha, e nessa ilha ele vai soltando os macacos prego lá. Falei, cara, eu quero entrar lá. E aí eu entrei, junto com um cara lá, com um tratador. E, de repente, os macacos começaram a cercar a gente. A gente foi só, um ficou de costas para o outro, e aí, né, protegendo a retaguarda ali, e os obrigado. Profissional com uma bagagem como André Poloni, excelente. Esse macaco colocou na roda e falou, agora vai dançar, cara. Agora vocês vão dançar.
É isso aí. Não, e a Agora, gente foi. só um negócio. Galera, eu tô sem usar óculos, pô. A gente foi Eu uso passando. óculos tiozinho e tudo mais. Às vezes o pessoal escreve, eu não consigo enxergar nada. Se mandar uma mensagem, eu tô vendo que ali tem um pontinho de interrogação. Se aparecer algum número, eu entro lá. Mas para ficar colocando óculos, tirando óculos, colocando óculos, não vai rolar. Clica lá no ponto de interrogação, porque eu tenho Obrigado, certeza Cláudio. que alguém vai fazer alguma pergunta lá. Não tem, Dá uma olhadinha não, lá e eu vou lendo aqui. não tem nada, não. Legal, Não? Vai lá, legal. vai lá, vai lá. Ah, viu? Já que entramos em toda essa conversa, mas deixa eu fazer uma perguntinha. André, eu quero saber como que é a rotina, o dia a dia com esses animais. Eles saem do recinto todo dia, eles treinam todos os dias. Como que é o negócio lá? Como que é o manejo dele no dia a dia? É um manejo que ele segue um protocolo, mas ele não vamos dizer assim, ele não é uma rotina, sabe? A gente precisa seguir um protocolo do tipo assim, vamos pegar o macaco. Aí a gente vai, mostra a guia, canal Olha, vem pra cá, vem pra cá. Você acabou de ganhar um kit Canine Spirit de guia de queda pro seu macaco. Amanhã eu tô despachando. Obrigado, obrigado. Eu agradeço, eu agradeço. Eu sempre utilizo essa guia e não é. O Sérgio sabe muito bem que a gente tem uma amizade e não é pela amizade, né, que eu utilizo, é porque o material é bom de fato, que independente. Ah, não, eu estou aqui com o material aqui que é meia boca, mas vou usar porque eu sou amigo do Sérgio. Não tem nada a ver. Eu não vou me arriscar, não vou arriscar a vida do animal para utilizar um equipamento meia boca. Eu utilizo essa guia unificada da K9 Spirit porque ela é excelente guia. É a melhor, tem 2 travas para os macacos, né, não tirarem, é perfeito, a regulagem é simples, a colocação é tão fácil de colocar que os macacos mesmo colocam. Então, assim, esse equipamento de fato, Sérgio, eu lembro no início, quando eu conheci o Sérgio, eu acho que ele vai lembrar disso, ele fez uma coleira adaptada para os macacos, ele falou, como que você quer? Ele foi lá e fez, bonitinho. Cara, a coisa mais linda que ficou, aquela, tipo, Lembro. um peitoralzinho, lembra, Sérgio? Você fez, que cruzava nas costas, a gente adaptava. Eu falei, cara, ficou perfeito, mas não ficava funcional. Não colocava em qualquer macaco, sabe? Não, e ele transpira, os macacos transpiram. Então, onde fica a guia, né, a coleira por muito tempo, acaba assando, né, por causa da transpiração. Então tinha que ser um equipamento que, ao mesmo tempo que ele ficasse frouxo, na hora que precisasse, ele tivesse que ficar apertado. Então a guia unificada foi perfeita, caiu assim como... E o equipamento, né, de ser leve, bem maleável, né, e muito resistente, né? Quando a gente coloca assim o recinto dos macacos, só para vocês terem ideia, é todo com uma tela bem estreita, vamos dizer assim, mas a gente colocou nos recintos de macaco uma tela para caber a guia da K9, para você ter ideia. A gente viu aquela argolinha que é a parte mais grossa, se passava, onde passava aquilo dali era a tela que a gente na parte da porta, que é só para os macacos darem a guia eles mesmos para sair. Então segue um de passeio, protocolo de segurança, né, porque o macaco ele assim, ele é muito sistemático. Então ele não quer, não é que nem cachorro, sabe? É tipo quem é adestrador aí na live vai saber. Você não pode uma hora pôr coleira em cima do sofá, uma hora pôr em cima da cama, uma hora pôr no chão, uma hora você põe, outra hora a empregada põe, outra hora é um tipo de peitoral, outra hora é outro. Não é assim, eles são mais sistemáticos, né? Óbvio que não estou generalizando, daqui a pouco vamos chegar, não tem um Shiba que posso pôr coleira dele de barriga para cima. Mas eles são desse jeito, eles têm que entender o que vai acontecer. Eles não gostam de surpresa, sabe? Eles têm que entender o que vai acontecer. E sempre que a gente vai ensinar alguma coisa nova, essa coisa nova tem que ser muito prazerosa, sabe? Tem que ser muito legal. Tipo assim, olha, a gente vai para um caminho novo. Hoje a gente vai de quadriciclo. Aí vai de quadriciclo, aí ele ganha uva, sem aquelas uvinhas sem caroço, deliciosa, uva mel. A gente leva eles para uma árvore cheia de jabuticaba, alguma coisa muito gostosa para valer a pena dele. Opa, legal, gostei. A gente foi para um caminho diferente, que não é legal, mas
vamos de novo porque eu gostei da recompensa. Então, assim, segue um protocolo de segurança. O protocolo é, o animal tem que saber o que ele vai fazer. Então, põe a guia, a gente encosta a guia na tela, o bicho puxa a guia para dentro, coloca, sai, ganha alguma recompensa até a gente ajustar ali a travinha da guia unificada, que é muito rápido, né? Que agradeço, Sérgio, pela aquela travinha, é muito rápido. A gente, em 2 segundos ali, o bicho já está travadinho, seguro, para sair daí, então, do corredor de segurança, né? Porque a gente também não abre e fica a céu aberto para o bicho sair, fugir, não é assim. E aí a gente começa a fazer sempre atividades que ocupe o macaco, sabe? Então, tipo assim, eu não posso pegar um macaco, por exemplo, e levar para dentro de casa, que é o que a maioria das pessoas fazem. Pega o macaco e leva para dentro de casa. E aí dentro da casa não tem distrações. A única distração, a única coisa diferente é a própria pessoa que está segurando a guia. Aí o macaco começa a morder a pessoa, morder brincando, né? Puxando o cabelo dela, tirar o fone, e morder o brinco, e arrancar a pulseira, e pular nos móveis, destruir os móveis. Quem tem macaco sabe muito bem o que eu estou falando. Então, sempre que eu pego um macaco, eu levo ele para o bosque aqui de casa para ele comer algumas frutinhas do pé. Eu levo ele para ver as galinhas e mostro, olha ali, é bicho, e ele fica olhando. Nunca a atenção é em mim, sabe? Sempre a atenção é para alguma coisa que está ali no ambiente. Vai olhar para os cachorros, vou levar ele para olhar a cobra, para olhar o jacaré, para passear. Sempre tem que ter uma atividade e ele vai nessa atividade, né, paralelo a isso, vai comendo, vai criando prazeres, a gente vai pedindo comandos, vai exercitando eles, vai pegando alguma coisa nova, a gente pega um galho diferente para ele cheirar a folha, para ele tirar a folha do galho, sempre tendo alguma atividade, começa a cavar uma areia ali, cavar grama, mexer na grama, sempre tem que ter alguma atividade, não pode pegar um macaco para simplesmente assistir um filme que rolar, não né? vai Você dar. não vai conseguir assistir o filme. Agora, só vamos pular um pouquinho só para o filhotinho de jacaré. Eu achei super interessante. Para que você quer um jacaré? Por que eu quero? Eu amo jacaré. É verdade, meu. Eu falei, meu, coisa de louco. Um jacaré. É Eu acho que o filhote? jacaré é muito aquela... ele é filho, jovem ainda, né? Vai ficar bem maior. Mas eu acho que o jacaré faz a gente lembrar muito dos Bastante, dinossauros, né? Tipo, é um bastante. bicho pré-histórico, né? Dizem que ele veio daquela era, né? Paleontológica, aquela Conviveu ali coisa. com os dinossauros, E aí eu acho que tem, sabe, aquela coisa assim de você ter um bicho bem primitivo, um bicho que tem muitos tabus ali, é um bicho bravo, é um bicho que ataca, é um bicho diferente o manejo, né? Um desafio para a gente poder pegar ele ali e ver que funciona também as técnicas de adestramento com um animal que não tem nada a ver com um cachorro, por exemplo, né? Então, assim, meu objetivo é conhecer, na verdade, é um estudo mesmo, sabe? Olhar ele, às vezes eu passo horas aqui, o recinto dele, saindo aqui da minha casa, eu já olho ele ali, às vezes paro, fico ali sentado olhando o comportamento dele, vejo a evolução dele, tipo, olha, agora ele ficou fora da água, eu cheguei perto, dia de semana ele fica mais dentro da água, final de semana ele fica mais fora, o que acontece? Menos movimento, aí de repente meu funcionário fala, olha, hoje eu cheguei, ele ficou lá fora, então ele está evoluindo, está evoluindo. Olha, eu joguei comida para ele, ele comeu na minha frente. Nossa, é uma grande evolução. Então, tipo assim, uma evolução que demora 4, Meu 5 meses Deus. para acontecer, uma pequena evolução, e que pra gente, tipo, nossa, é demais, sabe? Quando a pessoa, daqui uns anos, vê um jacaré desse, comendo na minha mão, me seguindo, e de certa forma adestrado, eles vão achar, poxa, é simples, mas não vão, às vezes, entender o caminho que eu percorri, o caminho das pedras que eu percorri para chegar até Eu ali. acho assim, além de você ser um baita adestrador, pelo que eu estou
eu vi, né, quando o Sérgio falou, não, nós vamos falar com o André. Eu falei, cara, eu vou olhar o Instagram de cabo a rabo. Eu fiquei impressionada com os seus vídeos, com a sua paciência e principalmente o seu respeito com os animais. E isso você está falando aqui para gente é muito importante, porque as pessoas acham que quem tem, de repente, um mini zoológico pode chegar lá e mexer como você não quer, não vai, pode cobrar R$ 1.000, mas não vai devolver no final. Então, essa sua postura, olha, já arranjou uma fã, porque eu acho que os animais têm que ter o espaço deles, têm que ser respeitados e, principalmente, muito bem tratados. Pelo visto, são todos. Quantos animais você tem em casa? Tirando os 2 cachorrinhos aí. Poxa, faz uma Tirar, pergunta mais deve ter fácil. muito. Olha lá, olha Olha, lá, só Sérgio. só de cachorro. Eu vou falar tipo de Sim, espécies, né? Algumas espécies assim. Então, assim, eu tenho cachorro, Nossa. já são gostei. 7 cães. Eu vi que você Então, o tem pessoal gosta Golden, porque eu sou de saber apaixonada os por cães. Golden. Eu tenho Golden, também eu gosto muito de Golden. Essa Golden Doodle, né, É, eu, que veio eu tô aqui, vendo uma também é dessa minha. daí. Eu acabei de perder a minha Golden fazem 7 meses, então ainda estou meio assim. Nossa, meus Perdão, sentimentos. ela foi embora com 13 anos, né? A gente tem uma que vocês viram um brinquedinho passando aqui, é a Safira, é uma Vi. tombalata enorme, porque ela é Bernese com Golden. E eu vi que você, assim, além da paixão por cachorro, você deve ter um monte dentro de casa, né? Não é possível. Tenho, só que dentro hoje tem ó, 2 malteses. Esse Shih Tzu que eu peguei e dei o tchauzinho para a câmera, ele é da minha sogra, né? Ela foi Já está aí. viajar e Já deixou sei que não vai com a devolver mais. gente. Tem 2 malteses aqui. Dá vontade de não devolver mesmo. Ele é fofo. Eu tenho a Doodle, Golden Doodle, a Lulu da Pomerânia. Aí fora eles eu tenho o Ah, Border Collie lá, que veio do Elhão, né? Do Canil Canop. Tem o Golden Retriever, amo, um amo. SRD, né, o de 3 pernas, que tem um vídeo recente dele até, né, tenho ele, aí de outros animais, eu tenho araras, né, tenho arara canindé, tenho arara catalina, que é uma híbrida, né, de canindé com vermelha, tenho papagaios, a estiva, papagaio de peito roxo, cacatua, O vários tipos de jacaré, jandaia, cobra. tenho periquito rico, jacaré, cobra, tenho a piton, tenho corn snake, tenho galinhas, Nossa. tenho os macacos, Mas, tenho André, só uma buriti, perguntinha. tartaruga, Você já tem a imaginou, ema, Sérgio? Com cachorro você já macaquinho. gasta. Imagina com tudo isso de animal que você não deve ter de gasto. Não, não quero imaginar, porque senão talvez eu desanime. Deixa. Eu penso assim, ô Sérgio, o pessoal pensa muito nos bichos, vamos refletir um pouco sobre isso. O pessoal pensa muito nos bichos e sempre falam isso, o gasto que eles me dão. O pessoal fala, poxa, André, eles devem te dar um gasto tremendo. Realmente, hoje, eu acredito que se eu não tivesse os recintos deles, né, se eu não tivesse eles, eu já estaria morando numa mansão dos sonhos que a gente planejou, que a gente já tem a planta faz tempo, porque os recintos realmente foram muito caros para serem construídos, mas eu acredito que a gente precisa se dedicar e a gente precisa dar o exemplo e mostrar para as pessoas quantas pessoas moram em mansões e os bichos moram em, vou falar assim, muquifos, assim, em locais muito, sabe, É muito revoltante isso. Você chegar apertados, numa casa, numa assim, bela de uma casa, é e o cão tá revoltante. jogado num canto ali que você fala, meu, que absurdo um negócio desse. Na Verdade. lavanderia, o pessoal fala abandonar cachorro na rua. Quantos cães não tem abandonados dentro de mansões, dentro de pequenos canis, lavanderias e tudo? Então, assim, a pessoa vem aqui em casa e vê que os meus bichos estão morando em lugares melhores do que o meu, sabe? Do que eu estou morando, eu e minha Tem gente que família, né? Estamos fala, morando. Eu acho tem que isso... gente que às vezes Oi? aponta, fala Entendi. alguma coisa ou não? Teve uma vez uma menina aí que, coitada dela, né? Eu acho que muito nova, descabeçada, e começou a falar mal de mim na internet. E eu só falei para ela o seguinte, né? Respondi o seguinte: olha, eu vou mostrar, fiz um vídeo. Eu não fico mostrando a minha vida pessoal, porque eu gosto de mostrar mais o meu contato com os animais. Aí eu falei: ó, vou mostrar aqui onde eu moro e onde os meus animais moram.
Aí eu mostrei. Aí eu falei, agora só pede para essa menina que tá falando mal aí de mim, dos meus bichos, mostrar onde ela mora, que é tipo um duplex, e onde o bicho dela mora, que era numa gaiola que ela falou que era grande. Eu falei assim, mas dá para fazer um polichinelo dentro pro bicho, né? Porque se for grande, você tem que fazer um polichinelo. Onde eu moro aqui tem 80 metros quadrados. Se você juntar as áreas dos meus bichos, o viveiro das araras tem 40 metros quadrados. Dos macacos tem quase isso. Da serpente tem 15 metros quadrados. Então você vai juntando, é uma mansão, e todos revestidos com pedra, madeira, sabe, com cascata, com aquecedor, com areia, com brinquedos, né, apropriados, feito com madeira tratada, apropriado para os bichos, vidro, né, de 10 milímetros, que não é barato, né? Então, toda uma estrutura ali de drenagem, bebedouro, que para facilitar o manejo, né? Os bebedouros todos, eles esvaziam por fora do recinto, e eles se enchem por fora do recinto para os funcionários não terem dificuldades de cuidar dos bichos, e os bichos não ficarem sem água, né? Então, tudo aqui é feito com o maior carinho para que eles tenham uma vida boa, né? O pessoal olha aqui o viveiro das aves, o viveiro dos macacos, e fala, nossa, onde você comprou esses brinquedos? Não foi comprado, não existe isso. A gente tem que ir atrás, pedir para pessoas fazerem, ou a gente tem que fazer, a gente tem que bolar, sabe? É muito mais difícil do que só comprar, né? Chegar Na lá loja e na, simplesmente... na pet shop, eu vou comprar um brinquedo pro bicho, não Galera, tem para vender. Então, acaba sendo muito mais galera, o difícil, né? papo tá bom, mas a live tá praticamente no final. Já deu mais que uma hora aí. Não, Eu mas quero, pô, o Ah, é? papo tá gostoso, o papo tá super Caramba. show, né? eu só queria Mas, fazer uma infelizmente, última pergunta. vai Algum desses lá. animais veio de maus tratos ou não? Não foi. Foi parar na sua mão porque tiraram? A maioria não, assim, eu até tinha, né, uma parceria com a Isso. Polícia Ambiental. Eles me mandaram já vários animais de apreensão, macacos, já me mandaram arara, já me mandaram gado do mato, entre outros animais, mas por conta de uma burocracia mesmo de leis, né? Aí alguns órgãos ambientais ficaram me enchendo o saco, porque eu não era cadastrado como zoológico, como nada. Eu estava ajudando apenas a Polícia Ambiental como um parceiro, porque eu tinha estrutura, sabia cuidar, e estava auxiliando ele, ajudando eles. Mas esses animais todos foram encaminhados para zoológicos, para centro de reprodução. Mas assim, a maioria das minhas aves, né, elas foram adquiridas através de doação. Eu não comprei ela, não tenho nada contra falar nisso, né? Ó, adotem vira-latas, comprem cães de raças, não sejam extremistas, sabe? Eu acho que todo mundo pode ser equilibrado. Se você tem aptidão, tem conhecimento, consegue adotar vira-lata, né? Adote. Agora, se você precisa de um cachorro com temperamento específico, não cai na besteira de pegar um vira-latinha filhote, né? Vai num de raça já mais específico, porque as pessoas acabam abandonando os bichos por conta do temperamento, né? Do comportamento. E então, assim, há muito desses animais, eles vieram de pessoas, mas não vou falar que eram maltratados, porque não, as pessoas mesmo mudaram de vida, e eu entendo isso, né? Que uma arara, por exemplo, pode viver mais de 50 anos, e dificilmente a pessoa consegue planejar a vida dela para os próximos 50 anos, né? Muita coisa pode mudar, e é o que aconteceu, né, com alguns dos animais. A pessoa mudou, o meu macaco eu ganhei de uma pessoa, mas a pessoa ama muito bicho, me segue, sempre pede foto, vê vídeos, e sabe, ele não doou para qualquer um. Ele doou para uma pessoa que ele acreditou que fosse cuidar do bicho, né? As aves, a mesma coisa. O cara veio visitar, o pessoal vem visitar, quer ver onde os bichos ficam, né? E tem todo um cuidado. Então, não é simplesmente não desfizeram dos bichos. Eles entregaram na mão de uma pessoa que eles acreditaram que iria cuidar bem. Mas eu comprei a serpente, né? Eu comprei a Ema veio lá de Fortaleza, lá, né? Então, de um criadouro,
E eu não tenho problema nenhum em dizer que apoio os criadores, apoio os zoológicos, apoio os mantenedores, né, os criadores preservacionistas também. Eu acho que todos esses que ajudam os animais, ajudam a preservar, né, acolhem os animais do tráfico são muito bem vistos, né, porque a gente não consegue. Isso não é um livro de romance, sabe? A gente reabilitar esses animais, falar, vamos soltar na natureza. Vai morrer, a gente vai morrer e vai matar os que estão na natureza, porque animais silvestres que vivem em ambiente doméstico têm contato com animais que os da natureza nunca teriam contato, né? Então, pega uma arara minha aqui, ela convive no mesmo espaço que as galinhas, então ela pode facilmente pegar uma verminose da galinha, mas eu cuido, vou dar vermífugo para todo mundo. Agora, você pega de uma pessoa que não cuida, e aí pega esse animal com vermes, com doenças de galinha e solta na natureza, pode transmitir para os outros animais e acabar com a espécie ao invés de... Bem, galera, quero agradecer a presença do André, a minha parceira Ana Bittar. Certo? Infelizmente, o tempo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Certo? E nós temos que... Não derruba. Não, quando a live tem bastante... Aqui marca um número. Quando você encerra, tem um número maior. Aí elas não derrubam, não. Pode ficar sossegado. Já fiz live mais de 1h30. Vamos encerrando por aqui. Vamos deixar para uma próxima live que vamos visitar o André. E quando nós visitarmos o André, eu vou entrar ao vivo e em cores aí para o pessoal. Vou marcar um dia com o André. Aí esse dia que eu marcar, nós vamos divulgar no Instagram da Canine Spirit. Eu vou entrar ao vivo e em cores, fazendo a maior zona. Putz, segredo, vai ser o show. Legal. Eu quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou a live, principalmente o Sérgio pelo convite, e não só agradecer o Sérgio pelo convite, mas também por sempre me dar atenção, né, quando eu preciso de algum equipamento. Não sei se ele vai lembrar, mas você lembra uma vez que eu fiz uma EMA, eu falei, Sérgio, eu preciso de uma coleira, um peitoral para pôr na EMA. O Sérgio falou, qual que você acha que cabe? Aí foi aquele tático, lá tem até hoje, e coube mesmo a EMA, conseguimos ensinar, eu e o Zanini, a gente ensinou a EMA a andar de coleira, deu super certo, sabe? Se você precisar de alguma adaptação, você faz. A K9 faz qualquer coisa. Para os marcar. A K9 está sempre preocupada em produzir um bom material, né? E eu gosto muito desse contato mais próximo que você permite que nós, profissionais, tenhamos com vocês. Eu quero agradecer o seu carinho, tá? A gente faz a live aqui com o intuito de pegar e fazer um agito, brincar com o pessoal, estreitar. Não tem nem o objetivo, pelo menos a princípio, não tem nem o objetivo de pegar e ficar divulgando material. Agradeço, certo, sua colocação quanto ao equipamento da K9, de coração. Certo? Agradeço as pessoas que estão assistindo aí. Muito show. Aninha, 10, a nossa segunda live também chutou o pau da barraca, muito 10. Agradeço e olha, vamos encerrar com música! É isso aí! Tem mais essa novidade noite aqui, bagaça, meu! Obrigada, André. Até quinta. E quinta com mais novidades, galera. Vocês podem ter certeza que teremos